Pode falar com o filho. Olá, boa tarde. Paz do Senhor, gente. Solicitação de metade. Pode falar, fica com vergonha de falar com o povo. Não, tô esperando abrir aqui. Não, mas ainda dá pra rolar. Vão entrando aí, já a gente vai conversar sobre algumas mulheres da Bíblia, sobre Débora, sobre Ana, mãe de Samuel. Vamos aprender um pouquinho com essas duas grandes mulheres, profetisas, mães, né? Mulheres como nós hoje, né? Já a gente vai estudar um pouquinho sobre elas. Convida mais gente aí para entrar na transmissão. Marca aquela pessoa especial que precisa ouvir essa mensagem e aprender também. Tem muitas mulheres, né? Tem, muitas. Foram usadas por Deus, né, na Bíblia. Mas hoje nós vamos falar dessas duas em especial. E vamos continuar falando, né? Sim. Tem muitas mulheres que as pessoas nem percebem, passa batido. E quando vai conhecer através de uma pregação, nossa, não conhecia sobre tal mulher na Bíblia. Então, Jael, né? Mulher de Hebe, que matou Císera, né? Tem as filhas de Felipe, as 4 filhas de Felipe, se não me falha a memória. Mulheres na Bíblia, né? Que elas profetizavam também no Novo Testamento. Eu só não me lembro qual passagem era. Se não me falha, era em Atos. Grandes mulheres, né? Você que tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se tiver alcance de responder. Iremos responder com toda certeza. Ai, ai. Débora. A gente no final, né? Quando termina a história dela. Por causa dela. Você mulher, chama a vizinha, bora assistir, estudar, aprender, renovar as forças, né? Nós estamos num tempinho difícil, né? Estamos vivendo um tempo difícil. Então, bora estudar a palavra, bora buscar a presença do Senhor, bora se encher da presença do Senhor nessa tarde, tirar uma horinha para buscar Ele, tirar uma horinha para aprender. Se quiser pegar um caderno para anotar, aprender, para tirar alguma dúvida, manda alguma pergunta, né, Vânia? Com certeza. Pode perguntar que se a gente não responder na live, a gente responde no inbox. Se a gente não souber responder ao vivo, a gente responde. Mas vamos responder. Vamos responder. A gente não tá aparecendo aqui, sozinho. O que tá acontecendo? Aqui, já botou. Seu digníssimo esposo entrou. Maiara, paz do Senhor, querida. Aqui, ó. Esse link vai dar retorno lá no celular. Muito raro. Né? Celular.
Vamos entrando, gente. Compartilha, chama mais pessoas para assistir a nossa live. Uma tarde abençoada. Aprendendo sobre Débora. Exatamente. E sobre Ana. Ana foi uma mulher muito guerreira. Orou muito por um filho. E teve um filho exemplar. Um grande homem de Deus. Samuel. Ainda menino ouviu a voz de Deus, Samuel. Grande honra, né? Por isso que a palavra diz que somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe, né? Samuel foi escolhido desde o ventre de Ana, né? E foi entregue ao Senhor, foi consagrado ao Senhor para servi-lo dia após dia. E Silas e Safira estão mandando um abraço. Mamãe. Beijão para Silas, Safira, meu marido Jairo. Deus abençoe essas bênçãos que me aguento dia após dia. Tem que ter garra, paciência, mansidão. Pai do Senhor, Tiolan. Pai do Senhor, Eolan, Deus abençoe. O pessoal tá entrando. Vão entrando. Já nós começamos. Vai louvar? Não, só a palavra. Luciana Brito, a paz do Senhor, querida. Paz do Senhor, Luciana Brito, Deus abençoe sua vida. Londrina, Paraná, ela é. Amém, glória a Deus, pertinho do Rio Grande do Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul, moro atualmente no Nordeste, em Pernambuco, mas está com 8 anos que eu não retorno ao Rio Grande do Sul. Deus abençoe o povo de Londrina, Paraná. Ruth, a irmã de João. Paz do Senhor, Ruth, Deus abençoe Dona Alice, seu Afonso, João, que está no sítio. Foi passar a semana. A irmã Luciana está pedindo oração por ela e pelo esposo, Marcos. Amém, Luciana, nós vamos estar orando no finalzinho. Estaremos orando, você que quer fazer um pedido de oração, faça. Se você quiser colocar o motivo, especificar, fica à vontade. Nós estaremos orando aqui pela sua vida, no finalzinho. E se você não quiser colocar em público o motivo do pedido da oração, você pode colocar no Messenger, que eu vou estar olhando as mídias sociais da igreja, que eu sou responsável por essa área e passo para as lideranças. Amém. Acabou anotando, né? Pedido de oração? Sim. Luciana Brito, né? Luciana e o esposo Marcos. Luciana Brito, que Deus conceda os desejos do teu coração. Amém. Aleluia. Espera mais 5 minutinhos, né, irmã Vânia? Já nós começamos. Ver se entra mais alguém. Chama o vizinho para assistir, chama o colega para assistir, chama o irmão para assistir. Aprendendo. Chame a sua amiga, sua melhor amiga para assistir. Hoje o tema é mulheres usadas por Deus. Exatamente. Tem muitas mulheres, né? Esther. Tem Esther, tem Jael, Ruth,
falando algumas aqui. Profetisa Ana. A mulher do fluxo de sangue, ela foi uma mulher que também, da sua maneira, foi usada. Com certeza. Priscila, esposa de Áquila, na missão, ajudando Paulo. Dorcas. A diaconisa Febe. E muitas outras, né? Tem muita. E tem muitas mulheres citadas em Atos, quando o apóstolo Paulo começa a sua missão, que ele reconhece muitas mulheres no trabalho do Senhor, né? Tem aquelas que seguiram os passos de Jesus, né? Que se deixaram ser transformadas por Jesus e seguiram até no Novo Testamento, cita alguns nomes de algumas mulheres que seguiram Jesus, seguiram os passos de Jesus, né? Também grandes exemplos também, né? A ser e se espelhar, né? E seguir os mesmos passos delas. Algumas não têm os seus nomes citados, mas elas serviam, né? Cuidado da vestimenta, do alimento, do calçado dele, do ministério de Jesus, né? Às vezes nós temos um pensamento um pouco pequeno de que uma mulher não pode ser usada, né? Não pode ser instrumento, ela tem que ficar ali num cantinho calada. Mas o que mais me chama a atenção é que eram tradições no Velho Testamento, né? Sim. Cultura e tudo. Porém, Débora era uma juíza, isso me chama muito a atenção, porque ser juíza é um encargo muito alto, e principalmente para aquela época. Né? Exatamente, porque muitas mulheres elas não podiam exercer cargos tão grandes como juíza, principalmente no Antigo Testamento. Então, e Débora foi uma grande mulher, né? E ela foi juíza, profetisa, mãe, guerreou. Eu escutei esse dia uma palavra de um pastor que dizia porque uma mulher não pode ser usada por Deus, né? Sim. Tem uma palavra que diz: eis que derramarei do meu espírito sobre todo servo e serva. Então, quem escolhe a quem usar é Deus, não é nós que escolhemos, né? Mas é Ele que nos escolhe para que possamos ser usadas pelo Senhor, né? Então, tem grandes mulheres que foram grandes instrumentos nas mãos de Deus por onde elas passaram. Que muitas pessoas, não julgando, mas tem muitas pessoas que estão no meio do evangelho e se levam muito pelo tempo da lei. E Deus chama todo mundo, independente que em todo o contexto da Bíblia não fale que tem mulher pastora, mas Ele chama, Ele escolhe, Ele usa da forma que Ele quer. E tem muitas pessoas, mulheres dentro da Bíblia, que foram usadas por Deus, cada uma à sua maneira. Verdade, grandes mulheres, né? Vamos orar para começar, em nome de Jesus. Aí você aí na sua casa, feche os seus olhos e coloque o seu espírito diante da presença do Senhor. Peça para que Deus fale com você nessa tarde, amém? Pai poderoso, nós nos colocamos na Tua presença nessa tarde. Queremos colocar a vida de cada pessoa que tem entrado, Senhor, nesta live e daquelas que ainda vão entrar, Pai. Peço, Senhor Deus, sabedoria. Peço ao Senhor que o Senhor derrame da sua graça. Peço ao Senhor que trabalhe com cura, libertação, renovo, Senhor Deus. Haja, Pai, poderosamente na vida de cada mulher, de cada pessoa que estará assistindo, Pai, a esta live, Senhor. Que eu não venha falar por mim mesmo, mas que eu venha falar através da Tua vontade, do Teu querer, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas milhares de falhas, Senhor Deus. Enche o nosso coração, Senhor, nessa tarde, Senhor, de alegria, de paz, de amor, Senhor Deus, de renovo, Senhor. Tira toda a aflição dos nossos corações, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, transbordantes da Tua palavra, do Teu Espírito, da Tua graça. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém? A gente vai começar pela história de Débora. Existem somente 2 capítulos em Juízes, né, que é o capítulo 3 e o 4, ou aliás, o 4 e o 5.
de Juízes, capítulo 4, e o versículo 4 do livro de Juízes, no Velho Testamento, que diz assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, que esse seria o marido dela, né? Julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Amém? Débora, juíza, profetisa e líder de guerra. É uma definição muito forte em questão a essa profetisa chamada Débora, né? Juíza, profetisa e líder de guerra. O que mais me chama a atenção ao decorrer da leitura é que ela era usada por Deus, foi Deus que permitiu que ela fosse juíza, era Deus que agia através da vida de Débora, não foi algo que era dela, que ela quis, mas foi Deus que a escolheu para ser essa grande mulher de honra, uma grande mulher assim que hoje nós nos espelhamos, né, nela. É uma das mulheres que mais me chama a atenção na Bíblia, porque era uma mulher de garra, né, uma mulher forte, batalhadora, determinada e que tinha funções que o próprio Senhor tinha escolhido para Débora, né? Quando fala líder de guerra, ela ajudou a organizar uma batalha, né, a qual eles foram vencedores, né? Sim. Débora, vou ler aqui um pouco para você. Débora era uma profetisa e juíza que liderava Israel quando não havia rei. Ela convocou o exército e animou os guerreiros que derrotaram os opressores. Debaixo da liderança de Débora, Israel teve paz durante 40 anos, né? Ó, grande liderança que foi Débora, né? Grande exemplo para as nossas vidas. Hoje nós às vezes nos sentimos fracos, achamos que não temos capacidade de liderar alguma coisa. Às vezes você é colocado em um ministério, a ficar à frente, mas você se acha incapaz de exercer aquela função. Não, eu sou tão pequeno, o Senhor ele não faz esse tipo de questionamento para nós. Ele simplesmente nos escolhe, ele sabe que nós teremos capacidade através da ajuda dele. Tem coisas que nós fazemos que às vezes você olha para trás e diz: meu Deus, eu não saberia fazer isso sozinha, mas com a ajuda do meu Deus eu consegui fazer, eu cheguei até aqui. Tem mulheres que são donas de empresas, tem mulheres que são líderes, gerente, são patroas, né? São chefes em algum determinado ambiente, trabalho, né? Mãe, dona de casa, porque Débora ela era casada, fala só o nome do marido dela aqui no versículo 4, do capítulo 4, que chama-se Lapidote. Era o nome do marido de Débora, ou seja, ela não exercia só a função de juíza, ela também era esposa, ela também era dona do lar. Eu acredito que ela tivesse filhos, então ela tinha toda uma função, que é as mesmas funções que nós temos hoje, de cuidar de uma casa, de cuidar de um casamento, de cuidar de uns filhos, né? Cuidar do lar, se dedicar a esse lar, mas ela também tinha o tempo dedicado para trabalho. Quantas mulheres hoje trabalham? Muitas, né, Vânia? Muitas são mães solteiras, trabalham, precisam trabalhar para sustentar a sua casa. Outras precisam trabalhar para ajudar o marido e assim por diante. Então, hoje nós não temos só a função de dona de casa, mas nós temos outras funções também fora da casa. Mas às vezes nós temos funções na igreja, várias, né, funções na igreja, a qual nos é colocado para fazer. Nós precisamos cuidar e liderar essa função com zelo, né? Temos funções no trabalho, temos funções de cuidar do próximo, porque Débora era profetisa. Quando ela profetizava, ela deixava bem claro o que era para ser feito e nisso tudo ela mostrava o excelente cuidado
para com os outros. Quando ela exercia a função de juiz, ela também estava exercendo uma função de cuidados, né? Coisas que nós fazemos hoje. Somos servas e fazemos cuidando uns dos outros, amém? A palmeira ficou conhecida como a palmeira de Débora. Débora, ela exercia a função de juíza debaixo de uma palmeira, que ainda é mais interessante, né? Mais lindo assim de se ver, né? Quando você fala de juízo, você imagina um tribunal, você imagina uma sala fechada com cadeiras. Não, mas Débora, ela exercia a função dela debaixo de uma palmeira, ou seja, debaixo de algo que foi criado por Deus. Exatamente. Ao ar livre, e o povo de Israel ia até ela para serem julgados, né, ou para pedir conselhos, e que ela exercia a função dela diariamente, ó. Foi nessa palmeira que Débora improvisou sua sala de tribunal oficial. Amém? Debaixo de uma palmeira era o lugar onde Débora exercia a função dela de juízo. Então, não importa o lugar, se Deus te colocou para exercer uma determinada função, não importa o lugar que Ele vai te colocar. Ele quer saber se você vai ser usada, se deixar ser usada por Ele naquele lugar. Pode ser no meio da rua, pode ser em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos. Da mesma maneira que Ele usava Débora debaixo de um pé de palmeira, Ele pode usar você em qualquer lugar. Não precisa ser exatamente num só lugar, mas em qualquer lugar onde você for. Se você se deixar ser instrumento, né, Vânia? Deus usa. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, que era o marido, né, que eu já falei. Assim, essa grande profetisa, juiz e líder militar também cumpria as obrigações comuns de uma dona de casa. Tinha a função dona de casa, que nem eu já falei, e tinha a função secular, que era o trabalho. E tinha a função dada por Deus de profetisa, né? E líder militar, porque em Juízes 5, 7, mostra que Débora cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até eu, Débora, me levantei, por mãe de Israel, me levantei. Débora, ela ajudou a organizar a batalha. Por que é conhecida como líder militar? Isso eu aprendi, pesquisando esse estudo, eu aprendi, né? Conheci a Débora como juíza e profetisa. Mas aí fala um pouquinho mais, que ela liderava o povo de Israel. Não havia rei naquele tempo, então Débora foi escolhida por Deus, colocada por Deus para exercer a função de juíza e de líder, né? E Deus dava muita estratégia para ela também. Sabedoria, né? Exatamente. Ouvir a voz do Senhor. Ela tinha um marido com quem compartilhava a sua vida. Ou seja, a vida de Débora envolvia cuidados com a casa, trabalhos fora da casa, trabalho esse que eram conduzidos por Deus na vida dela. Não foi conduzidos por ela, né? Não foi ela que escolheu, mas sim conduzidos por Deus. Quando você dá ouvido à voz de Deus, tudo lhe sai bem. Quando você faz da maneira que Deus quer que você faça, né? Tudo começa a correr conforme a vontade dele. Você não caminha mais pelos seus passos, você não faz mais pela sua vontade, mas sim pela vontade do Senhor. E quando você acha que você não tem capacidade, o Senhor lhe mostra que você tem de fazer muito mais do que aquilo que você pode imaginar. Amém? O que a gente pode aprender com Débora? Hoje em dia tem muitas mulheres que cuidam do lar, filhos, marido, mas que também trabalham fora. Eu a chamo de guerreira, né? Que uma mulher que cuida do lar e trabalha fora, ela é uma guerreira, né? É uma mulher de garra, é uma mulher forte, é uma líder, né? Não só no trabalho, mas em casa, com o cuidado dos filhos, com o cuidado do marido, com a divisão das tarefas, na igreja, aonde ela passar, né? É a Bíblia que está dizendo isso, né? Você pode extrair muito do caráter
de Débora. O que nós podemos extrair do caráter de Débora? Muitas coisas. Alguma, por exemplo? A força de vontade de fazer o melhor para si e para os outros. Ter força para lutar. Saber silenciar para escutar a voz de Deus, para tomar a direção certa. Porque não julgar, nós lembramos de Salomão, né? Quando julgava, né? Então, quem dava estratégia a Salomão, sabedoria para que Salomão conseguisse julgar de uma maneira certa, né? Era Deus, né? A mesma coisa com Débora, né? Se você não parar para ouvir qual é a vontade, como deve fazer aquela função, às vezes você acaba passando à frente da vontade do Senhor, né? E lá na frente, às vezes, por não saber esperar ou aguardar qual é a perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, às vezes nós quebramos a cara, né, Vânia? Lá na frente. Então, silenciar para ouvir a voz de Deus é uma das melhores estratégias a ser seguida. Ó, eu vou ler aqui para você. Ela era uma líder e talvez você se ache incapaz de liderar em algum ministério a qual você foi colocada para exercer essa função. Talvez no seu trabalho você possa ter sido colocada para exercer uma função a qual você deverá liderar, comandar. Aí você se olha e se acha tão pequena, né? Para fazer isso. Não, meu Deus, eu? Por que eu? Tem pessoas que às vezes você mesmo se coloca para baixo, né? Acha que é incapaz, né? E esquece que se está sendo colocada nesse determinado local, para ser uma líder, para comandar, para exercer essa função, foi porque Deus assim o quis. Só para entrar no contexto, é fácil liderar junto com seu esposo uma igreja? Não é fácil. É fácil liderar mulheres? Não é fácil. Nossa, mulheres. Estou com alguns fios aqui branco, eu acho que foi com decorrência da liderança com mulheres. Brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte, lidar com pessoas não é fácil, não ainda é mais fácil. Com muita mulher, fala demais. Né? Porém, não é impossível, né? Às vezes nós achamos que não temos essa capacidade, né? Não. Mas quando passa alguns anos, aí você vê os frutos, né? E aí você entende que você sim é capaz de liderar, é capaz de fazer grandes coisas com a ajuda do Senhor, né? Tem aqui uma serva que hoje exerce grandes funções, né? No seu ministério, né? Como fotógrafa, como mãe, né? Dona de um lar, cuida, educa, disciplina e ainda tem cuidados com a casa do Senhor, né? Porque a parte de mídias sociais começou de um simples, vamos montar o Facebook da igreja, sem intenção nenhuma, simplesmente para colocar as palavras, colocar alguma coisinha do ministério, assim, em questão de palavra. E tá aí hoje, quase 5.000 pessoas no Facebook, no Instagram, canal no YouTube, no TikTok. Dar conta de tudo isso não é fácil, ainda cuidar de casa, de filhos. Amém? Ó, eu quero dizer para você que você é capaz, né? Você talvez ache que não, ou talvez algumas pessoas digam para você que você não é capaz, que você é pequena, que você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Talvez da maneira que você eu muitas das vezes eu me senti assim inferior, né? Incapaz de exercer alguma função, né? Até algumas delas dadas por Deus. Mas Deus a cada dia ele me surpreende, né? E mostra que eu tenho garra assim para continuar. Eu quero dizer para você que você também tem essa mesma garra, essa mesma capacidade, essa mesma força. Essa força ela não vem de nós mesmos, mas ela vem de Deus, é dada por Deus. E aí amanhã ou depois você vai olhar para trás, levantar suas mãos para o céu e dizer obrigado, Senhor, por ter colocado essa obrigação, essa função nas minhas mãos para que eu pudesse cuidar da maneira que o Senhor se agradasse, né? Exatamente. Somos pequenos, mas Deus nos faz grandes através da vontade dEle.
Amém? Se Deus permitiu você chegar até aí, é porque Ele sabe da sua capacidade. Débora era uma mulher de garra, força. Você pode ser também, né? Você pode ser muito mais do que uma juíza. Uma das características de Débora é que ela fazia com amor. Tudo que ela exercia ali era com amor, com sabedoria, dentro da vontade de Deus. Você pode fazer aonde você estiver, você pode dar o seu melhor. Eu não sei fazer isso, mas eu vou perguntar como é que faz. Eu não tenho capacidade para isso, mas eu vou perguntar como é que faz para que eu possa aprender. Eu ainda não sei, mas eu vou aprender, eu vou ir atrás, eu vou correr atrás, eu vou estudar, eu vou me formar, vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um curso, então eu vou atrás dos sonhos, aquilo que Deus colocou. Eu aprendi um dia que nos nossos sonhos é o começo daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Às vezes você tem sonhos grandes, mas você se acha pequena, para que eles se realizem na sua vida. Aí você engaveta e deixa para lá. Mas hoje Deus está dizendo para você, tire esses sonhos da gaveta e corra atrás deles, porque eu vou ir junto com você. É eu que faço realizar. O comecinho do sonho nasceu dentro do seu coração, mas já estava escrito por mim, o Senhor. Você é capaz, vá e faça. Grandes mulheres na Bíblia, né? Exatamente. Débora era uma mulher de garra, e você também pode ser. Débora era uma mulher que lutava, você também pode ser uma guerreira, uma líder militar, você pode ser uma grande profetisa do Senhor. Você só deve se deixar ser usado por Ele, como instrumento, como vaso, né? De honra nas mãos do Senhor. Você pode ajudar pessoas a resolverem problemas com a ajuda de Deus, que era o que Débora fazia, né? Exercendo a função de juiz, ela ajudava pessoas a resolver problemas. Mas eu preciso estudar para fazer isso? Precisa estudar a palavra de Deus para fazer isso. Amém? Ser conselheiro também não é fácil, né? Resolver problemas não é fácil, mas eu aprendi um dia que ser empreendedora é resolver problemas. Uma palavra tão bonita, né? Empreendedora, que significa resolver problemas. Amém? Então, seja empreendedora de Cristo. Ajude seu vizinho com alguma luta no casamento, ajude sua amiga com alguma crise de ansiedade, uma depressão, alguma dificuldade financeira, alguma coisa que você possa chegar e aconselhar essa pessoa. Amém? Ela era disposta a ouvir e fazer a vontade de Deus. Né? Eu acredito que antes dela tomar qualquer decisão, ela primeiro ouvia qual era a vontade do Senhor, para que depois fosse tomada essa decisão, né? E para a gente não atropelar na frente de Deus e fazendo, às vezes, até a nossa vontade, usar a força do nosso coração, e às vezes acabamos deixando para trás, deixamos de fazer a vontade do Senhor. Débora não, ela parava e escutava, ela era profetisa, então ela precisava escutar a voz do Senhor para profetizar. Amém? Ela era disposta a ouvir e fazer a vontade de Deus. Amém? Esteja disposta a ouvir o Senhor, esteja disposta a fazer, porque às vezes Deus vai colocar um encargo tão grande na sua vida e você, meu Deus, como é que eu vou fazer tudo isso? Você faz. Se Deus colocou nas suas mãos para que você fizesse, você vai conseguir fazer. Esteja disposição, tempo, dedicação, amor ao que está fazendo, que é uma das principais características, é o amor àquilo que você está fazendo. Se você não tiver amor pelo que faz, de nada adianta, né? Não flui, né? Não flui. Eu sou missionária, sou esposa de pastor e sou missionária, né? Eu vim do Rio Grande do Sul, Deus tinha um chamado na minha vida, que era de fazer missão, e é uma das coisas que eu mais amo. Eu posso estar do jeito que eu tiver, às vezes até com raiva, chateada, mas quando eu me envolvo na questão missão, isso transforma.
do meu coração, porque eu amo o que eu faço, amém? Eu dou a minha vida por missão, eu dou o que eu tiver, o que eu não tiver por fazer a obra na missão do Senhor, amém? Então, tenha força de vontade, tenha muita disposição para cuidar do seu próximo, amém? Assim como Débora, além de cuidar da casa, tinha o tempo dela debaixo de uma palmeira, né? Para trabalhar. Finalizando, seja qual for a sua função, se ela for direcionada por Deus, então não importam as vozes que dizem que você não é capaz. Sempre tem, né, Ivone? Sempre. Uma pessoa para desanimar. Aquela coisa, ei, fulano, eu vou fazer tal coisa. Não, mas eu acho que você não vai conseguir fazer, não. Eu acho que fulano talvez fizesse melhor, outro não fizesse melhor, você não tem essa capacidade. São vozes que às vezes o inimigo coloca, né, no nosso coração, na nossa mente, e até usa pessoas para nos colocarem para baixo. Mas quando eu tampo os meus ouvidos a não ouvir essas vozes, mas ouvir a voz de Deus como Débora ouvia, aí não importa o que eles dizem. Se foi Deus que te colocou ali para liderar, para cuidar, para guerrear, então está tudo certo, pois foi um mestre que te escolheu. Não importa o que digam. Exatamente. Né? Não importa o que falam, não importa os olhares, não importa a cara feia, não importa nada. Se foi o mestre dos mestres, o senhor dos senhores, o que lidera um exército, o nosso Deus, Deus de Israel, que me colocou para exercer essa tal função, quem é o homem para dizer que eu não sou capaz? Claro que tudo com humildade, né, Vânia? Exatamente. Que é outra característica muito importante num servo, é a humildade, né? É se fazer humilde diante do Senhor, é ser humilde em tudo que for fazer. Amém? Seja sábia e saiba ouvir a voz do bom mestre. Débora abriu e fechou a canção da vitória. É bem interessante, louvando a Deus. Quando for contar a história de sua vida, você também apontará para ele Cristo e poderá convidar seus ouvintes a louvarem ao Senhor com você. Interessante que Débora, ela fez um cântico, né? Em Juízes capítulo 5. E no final diz assim: e sossegou a terra 40 anos. Débora, ela soube ouvir a voz de Deus, ela soube usar estratégias dadas por Deus, né, para guerrear. E por causa de Débora, que se deixou ser usada e que foi colocada para estes encargos, colocada por Deus, houve paz em Israel por 40 anos. 2 capítulos falam de uma grande mulher, né? Exatamente. De uma grande mulher. Que através da vida dela, através dela ter se deixado ser usada pelo Senhor, houve paz durante 40 anos. Não foi 40 dias, foi 40 anos. E ela louvou e engrandeceu o nome do Senhor. Mulher de guerra, profetisa, juíza, esposa, dona de um lar, várias e várias funções, mas a principal delas era ser serva, era servir ao Senhor, né? Nada acontece se não for direcionado por o Espírito Santo, se não for direcionado por Deus, se não for da vontade dele, se os seus sonhos, as suas vontades não estiverem de acordo com as vontades de Deus, aí às vezes você diz, tá dando tudo errado, não sei o quê. Talvez as tuas vontades não estão de acordo com a vontade do Senhor. Dava as coisas certas, davam para Débora, porque ela fazia tudo de acordo com a vontade de Deus e não da dela. E talvez você está se perguntando por que está dando errado. Talvez as suas vontades ainda não são as mesmas de Deus. Hoje Deus está dando uma oportunidade para que você coloque as suas vontades, os seus sonhos, os seus projetos, aquele projeto de uma casa nova, de um carro novo.
Ah, mas crente pode ter um carro novo? Pode. Eu ouvi de um pastor que porque que naquele tempo os profetas, os discípulos eram todos bem de vida e chegou na minha vez, eu não posso ser agora, né? Não, se for da vontade do Senhor, eu posso. Eu tenho um testemunho, né? Por alguns anos nós fazíamos missão, eu e meu marido, em uma moto, uma cinquentinha, né? Conhecida em alguns lugares como Lambreta, pequenininha. E ela estragou o banco e ficou quase no ferro, tanto que quando a gente ia nela, a gente machucava a perna. E meu filho era bebezinho, recém-nascido, e a gente ia fazer missão no sítio, aqui no interior, nós fazíamos missão no sítio, né? E aí um dia nós oramos pedindo ao Senhor uma moto melhor, ou um carro. E algum tempo depois o Senhor nos abençoou, nos deu. Nós não compramos, nós ganhamos um carro. Amém? Então, peça ao Senhor, coloque os teus sonhos nessa tarde diante do Senhor, coloque os teus projetos, aquilo que você vem arquitetando há algum tempo na sua vida, ou até aquilo que já está engavetado porque você acha que não tinha capacidade de fazer. Tire hoje nessa tarde dessa gaveta, tire os seus sonhos, faça ressuscitar nessa tarde os sonhos do seu coração, os pensamentos, aquilo que você projetava, e comece a colocar diante do Senhor. Pergunte: Senhor, é da tua vontade isso? Senhor, por que não está dando certo? Será que eu não estou fazendo segundo o teu querer? Será que eu ainda não coloquei nas tuas mãos? Por quê? Onde é que eu estou errando? Pergunte ao Senhor e saiba silenciar para ouvir a voz do Senhor. Amém? Seja uma serva com as características de Débora, com a unção e ousadia de Deus, e busque a Deus tanto quanto ela buscava. Tempo para cuidar da casa, ao trabalho secular, para cuidar de filhos, do casamento. E o principal tempo que você deve ter na sua vida é o tempo de busca da presença do Senhor, para que o resto tudo dê certo na sua vida. É um tempo precioso, é o alimento diário, né, Vânia? Que é necessário ser feito diariamente na sua vida, para que o resto do dia corra conforme a vontade do Senhor. Amém? Se você tiver alguma dúvida sobre Débora, pode perguntar. Se você tem alguma ansiedade, algum desejo no seu coração, quer pedir oração, você pode mandar. Nós vamos estar orando no finalzinho, né, Vânia? Sim, a Luciana pediu oração pelo irmão dela, Cristiano, que está passando dos caminhos do Senhor e que crê que ele vai voltar e que ele está passando por uma luta espiritual. Amém. Luciana Brito, nós vamos orar. Você mora em Maracaí, São Paulo, né? Deus abençoe o povo de São Paulo. Ele mora lá. Ele mora, né? Ela é de Londrina, Paraná, e ele tá morando em São Paulo. Ele mora em São Paulo, pronto. E eu amo, o Tilão, tá pedindo oração pelo meu primo, David, que é desempregado. Amém. Nós vamos estar orando no finalzinho por todas essas pessoas. Se você ainda tem algum pedido, você fique à vontade em mandar para nós. Amém, irmã Vânia? Amém. A segunda mulher que nós vamos falar chama-se Ana. Tem 2 Anas, né, na Bíblia? Tem Ana, que está no Novo Testamento, que ela era uma profetisa que estava sempre no templo, orando e jejuando depois que ficou viúva. E tem a mãe de Samuel. Hoje nós vamos falar de Ana, a mãe de Samuel. Amém? No livro de 1 Samuel, capítulo 1. Agora nós vamos mudar de juíza, né, para um assunto chamado esperança na infertilidade. Amém? Só quem tenta ter filhos sabe como que é difícil. Verdade. E temos um testemunho vivo de uma mulher que era estéril, que deu à luz. Já eu vou contar. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim,
da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, e filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Até aqui, né? Ela fala bastante de Ana, só nesse primeiro versículo, né? O primeiro e segundo versículo do capítulo 1 de Samuel. Amém? Eu vou definir Ana como mulher de oração, fiel e adoradora, e mãe de um grande profeta chamado Samuel. Aí você vai perguntar, como assim Ana, mãe de um grande profeta, se ela era estéril, né? Eu vim para o Nordeste, eu descobri antes de vir para o Nordeste que eu era estéril, que eu não poderia ter filhos. E vim para cá e ansiava por isso, desejava por ser mãe, mas o médico tinha dito que eu não teria filhos. Eu comecei a colocar nas mãos do Senhor, mas nós somos mulheres e por algum momento da nossa vida nós sofremos com isso, porque o sonho de muitas mulheres é ser mãe. Às vezes eu perguntava por que algumas têm e colocam fora, ou dão, né, para adoção, e eu anseio tanto em ser mãe e não consigo ser. E um dia Deus usou meu marido e ele trouxe uma palavra que está em Salmo 113, que diz que o Senhor fará a mulher estéril alegre, mãe de filhos e mãe de famílias. Amém? Deus realizou o desejo do meu coração. Hoje eu tenho 2 filhos, Silas, que tem 6 anos, e Safira Aisha, que tem 4 anos. Amém? João, que é o nosso filho de criação, mais velho, né? Já chegou depois, mas que faz parte da nossa vida, da nossa família também. Amém? Deus me deu 3 filhos, né? 2 gerados e 1 de coração. E um bocado. Filhos espirituais. Amém? Mas Ana tinha uma característica muito importante na vida dela, que era a oração. Né? Não se resolve nada sem antes ter oração. Amém? Ana não podia ter filhos, mas ela confiava em Deus. O que mais chateava e entristecia a Ana é que naquele tempo, na cultura deles, a mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada por Deus. E o mais interessante é que eles diziam que essa mulher, quando ficasse viúva, ela viveria na miséria. Ela não teria direito a mais nada, né? Ou seja, além dela não ter tido filhos, para eles, para a cultura deles, era uma mulher amaldiçoada, e que depois que o marido morresse, que ela ficasse viúva, ela seria uma mulher abandonada, ficaria na miséria, sem nada, talvez até por esmolas, né? Vivendo por esmolas. Porém, o tempo todo, Deus ouviu as orações de Ana. Amém? Ana sofreu com a sua infertilidade, também sofria com as provocações de Penina, né? Humilhava muito. Penina tinha muitos filhos e Ana nenhum. Porém, a característica de Ana de adoradora, de serva, de mulher de oração, vou colocar ela como mulher de oração, não chegava aos pés de Penina, que tinha muitos filhos, né? Porque se você não tiver uma vida de intimidade com o Senhor, não importa quantos filhos você esteja, não importa o que você faça nessa vida. Se você não tiver uma vida de intimidade com o Senhor, de busca da presença do Senhor, então mais nada importa. Então a primeira coisa na sua vida é a oração. E era a primeira coisa, por mais que houvesse tristeza no coração de Ana, porque ela não engravidava, né? Também havia outra característica, que era a oração.
ela não desistiu, ela não desistiu de orar, ela persistiu, ela perseverou em oração a Deus. Amém? Bom, talvez você se pergunte quantas mulheres engravidam com tanta facilidade, né? Hoje em dia a gente vê muito no noticiário, né, Vânia? Notícias de mulheres que mataram seus filhos, de mães, né, que mataram seus filhos. É algo que mexe com a nossa estrutura, porque você se pergunta como é que uma mãe matou um filho, ou como é que uma mãe agiu de uma frieza tão grande na morte de seu filho. Você fica um pouco chocado, né? Muitas mulheres também vão em clínicas clandestinas porque querem abortar, porque tiveram uma intimidade com a pessoa e não tomou os devidos cuidados, ou tomou os devidos cuidados, o cuidado falhou. Então, e acaba gerando, colocando uma criança no mundo, e essa criança acaba muitas vezes sofrendo algo que ela não pediu para sofrer, né? Exatamente. Né? Por causa de inconsequência, né? Imprudência de algumas mulheres que conseguem engravidar com facilidade, mas que não tomam os devidos cuidados para que não gerem crianças desestruturadas futuramente, né? Porque uma criança que não tem um lar favorável a ela, um lar que possa cuidar, que possa amar, que possa proteger, mas um lar destruído, onde haja bebidas, onde haja drogas, onde haja prostituição, infidelidade, tudo de pior que existe, qual vai ser o futuro para essa criança, né? Muitos conseguem sair dessa visão e caminharem de uma maneira diferente da vida que eles tiveram. Exatamente. Né? Muitos, isso é um grande exemplo. Mas tem outras crianças que acabam seguindo os mesmos passos que os pais seguiram, né? E às vezes até passos que não são bons, né? Não tem essa mesma sorte de ter uma mentalidade preparada para... Não é isso que eu quero fazer, eu não quero seguir esse mau exemplo da minha mãe, do meu pai, seja de qual parente que for. Mas eu quero fazer a diferença, eu quero ser algo melhor. Então. E nem sempre consegue seguir nesse mesmo passo. Então. E existe o outro lado. Esse era o lado de Penina, né? Que era muito fértil. Podia ter muitos filhos, né? Todos os anos tinha filhos. E agora nós vamos falar do outro lado, que é a história de Ana. Ana não engravidava, Ana era estéril. Além de ser acusada de uma pessoa amaldiçoada por Deus, ela ainda sofria provocações de Penina e tinha esse grande desejo de ser mãe, né? Às vezes até o marido ele não compreendia muito, né? O porquê da tristeza, né? Porque ele amava mais Ana do que Penina, né? Por mais que tivesse muitos filhos, mas o amor dele era muito grande por Ana, mas faltava alguma coisa em Ana para que aquele amor, aquela união, aquilo se completasse, né? Faltava essa pontinha, essa sementinha para que o coração de Ana se tornasse por completo em uma alegria só, né? Porque tem no trecho da Bíblia fala, né, que ele indagou a Ana, por que você se entristece tanto? Isso. Eu não sou melhor que 10 filhos? Isso. Que ele tenta compreender a dor de Ana, mas naquele momento ele não conseguia compreender a dor dela. É algo incompreensível para quem é estéril, sabe o que eu estou dizendo, porque eu já senti isso, de algumas vezes passar por alguma mulher grávida na rua e eu me entristecer de ver aquela mulher grávida porque eu não conseguia engravidar, né? Ou até mesmo segurar uma criança de um conhecido, de uma amiga, e aquilo causar uma tristeza, não alegria, porque eu queria engravidar e não conseguia. Eu acredito que essa era a tristeza também de Ana, de ver outras mulheres grávidas, de ver a outra mulher de seu marido, né, Penina, com vários e vários filhos. Aquilo gerava até provocações a Ana, e talvez ela
no seu último se perguntasse aonde foi que eu errei, o porquê que eu não posso gerar filhos, qual é o meu pecado, onde eu falhei para que eu não seja capaz de gerar filhos, porque filhos é uma dádiva de Deus. Filhos é a herança do Senhor, é aquilo que o Senhor nos dá como presente, como herança nas nossas vidas. Então, filhos é algo maravilhoso. A geração que não tem filhos acaba-se ali, né? Exatamente. Não vai ter continuidade aquela geração, né? Então, isso é doloroso demais. Se você for pensar nesse contexto todo, não, a minha vida foi até aqui, daqui para frente, acabou. Eu não tem mais geração, não gerei filhos. Não, mas Deus, ele falou que enchesse a terra. Foi isso que Deus deixou. Deixou para Adão e Eva, né? E para os demais. E aí você está se perguntando por que não consegue engravidar, já fiz tanto tratamento, já fiz tanta coisa, já busquei tanto médico. Só que às vezes nós buscamos tudo isso, e não é esse o caminho que nós devemos buscar, é sim a Deus, né? Talvez nós colocamos as nossas ansiedades diante de um médico, não que as funções deles não sejam importantes, são sim, amém? Foram colocados, muitos deles foram colocados por Deus, amém? Mas quem seria a primeira pessoa que eu deveria procurar para lançar a minha ansiedade porque eu sou estéril, que é algo para o médico que não tem cura, né? É uma enfermidade que não tem cura, né? E eu preciso colocar ela diante do Senhor nessa tarde. Assim como eu consegui, eu ainda cheguei aí no médico para tentar buscar um tratamento, para tentar fazer alguma coisa, e eu não obtive resultados. Eu nem cheguei a fazer esse tratamento, porque quando eu encaminhei os exames para marcar, neste meio tempo eu engravidei. Então eu nunca fiz esses exames, eu nunca fiz esse tratamento. Eu fui atrás, mas não foi necessário. O meu Deus, o Deus que nós servimos, ele agiu antes mesmo do que um médico ou qualquer pessoa aqui na terra, amém? Talvez você esteja se perguntando, só que às vezes você não errou em nada. Às vezes você pergunta, será que eu não sou digna de ser mãe? Porque eu perguntava isso. Por quê? Qual é o meu pecado? Qual é o meu erro? Qual é a minha falha? Frustração, seja lá o que for. Bom, Ana era uma grande serva de Deus, obediente a Deus, era exemplo como boa esposa. O sentimento de uma mulher estéril é um sentimento de que aquilo nunca vai mudar. É uma dor diária, né? É uma dor diária, porque o médico diz para você, não tem cura. Você vai continuar, você não vai gerar filhos. Não importa o que você beba, não importa o remédio que você vai tomar, você não vai gerar filhos. Então é uma frustração diária, é uma dor diária, né, Vânia? O exemplo de uma mulher que também era estéril e deu à luz foi a gente me fugiu agora, Sara. Ela foi gerar filhos com 90 anos. 90 anos, é algo inacreditável. Mas Deus fez Sara mãe aos 90 anos, né? Coisa que seria impossível aos nossos olhos, para Deus não é. Amém? Bom, mas um certo dia Ana chorou, orou diante de Deus e descansou. Amém, Vânia? 1 Samuel 1:10 diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Só que daquele momento, depois que Ana chorou, e ela chorou muito, tanto que ela foi confundida com uma bêbada, né? O profeta, o sacerdote ali, ele achou que ela estava embriagada de vinho. E era não, a embriaguez de Ana ali era uma dor na alma, que ela tinha uma ansiedade muito grande que ela tinha, que ela não aguentou carregar, ela carregou isso por muito tempo, eu acredito que muitos e muitos anos, né? Sim. E tanto que Penina tinha muitos filhos e em decorrência desses anos todos, Ana não tinha tido nenhum. E ela chorou,
amargamente, ela chorou muito, ela derramou toda a sua dor diante do altar do Senhor, né? Lembrando sempre que ela era serva de Deus, o Altíssimo, amém? E ela descansou. E o bom Deus a ouviu. 1 Samuel 1:19 diz assim: E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Foi pouco tempo depois, né? Eles saíram de lá. Ou seja, Deus se lembrou de Ana. Eu acredito que ele nunca nem esqueceu do desejo de Ana, né? Mas naquele dia Ana tinha chorado, naqueles dias Ana tinha chorado no altar do Senhor. Ela tinha entregado toda a sua dor, toda a sua aflição, toda a sua mágoa, toda a sua ansiedade, até uma certa depressão, porque ela ansiava muito em ser mãe, não conseguia. Ela chorou e colocou no altar do Senhor. E o interessante que diz assim: e o Senhor se lembrou dela naquela noite, né? E naquela noite foi concebido o profeta Samuel. Talvez hoje você tenha se tornado uma pessoa amarga, triste, aflita, ou até de motivos de conversa, né? Que nem eu já vi. Fulana não pode engravidar por isso, por aquilo. Fulana é assim, ela não pode ter filhos. Então você por algum momento na sua vida gera murmúrios, né, de outras pessoas, né? Gera assunto, você é assunto porque você não engravida, né? E a pergunta é, que tal você mudar isso hoje? Porém, se espelhe no caráter de Ana. Ela passava por todas essas aflições, mas era devotada a servir a Deus. Ou seja, toda essa dor não era impedimento de Ana servir ao Senhor. Todo ano eles iam, né? Fazer toda essa devoção a Deus. E nesse ano ela chora diante do Senhor, né? Falando das suas dores. Ela orou e entregou seu pedido a Deus. Faça o mesmo daí onde você está, né? Não precisa sair de casa para fazer isso. Você pode fazer no cantinho onde você está. Porque não tem somente a história de Sara, né? Que era estéril. Ana é uma das esposas do... Gente, fugiu a memória. A mãe de José era estéril, que ele foi governador do Egito. Ela era estéril. Um monte de filho que ela teve, né? Depois. Ela teve José e Benjamim. Uhum. Ela era estéril. Uhum. Uma mulher também que foi exemplo. Foi a última das esposas que teve filho. Então. E o seu filho é chamado hoje de sonhador, né? Que foi governador do Egito. Um grande homem de Deus, né? Também. Né? E debochavam dele também, né? Porque ele sonhava, né? Ela orou e entregou seu pedido a Deus. Talvez seja alguma outra coisa que você anseie, porém entregue a quem pode cuidar melhor do que nós. Quem é que pode cuidar, Vânia, melhor do que nós das nossas ansiedades? Deus. Das nossas aflições? Somente Deus. Da mulher estéril? Deus. Fazer mãe de filhos. Grande mãe de filhos, né? Alegre mãe de filhos. Ele cuidou da minha dor e como Ana eu perseverei em oração. E hoje Ele quer cuidar de você. Persevere também, não desista de orar, não para, não se realizou ainda. Eu sou casada há tanto tempo e eu não consegui engravidar. Tudo é no tempo do Senhor, mas não deixe de perseverar, de buscar, de orar, de chorar e entregar nas mãos do Senhor. Alguns pontos do que Ana e Débora, que são mulheres bem diferentes, com histórias bem diferentes, né, Vânia?
mas tinha algumas qualidades, algumas características que eu quero enfatizar para você que eram comuns entre as duas. Uma delas, se você tiver com a sua Bíblia em casa, você vai abrir em Hebreus 1. Livro de Hebreus 11:1. Peço perdão. Que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém? A fé é a certeza de coisas que nós ainda nem vimos acontecer, mas nós temos essa certeza tão grande dentro de nós, essa certeza, essa fé. A palavra de Deus que diz que você pode ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Amém? Então ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é bem pequenininho. Amém? Mas se você ainda tiver essa fé, você pode lembrar que lá na frente Deus vai agir. Ah, não aconteceu ainda, eu ainda não vi acontecer. Olhe com os olhos da fé e veja acontecer, né, Vânia? Veja se realizar os projetos dia após dia na sua vida, projetos dados pelo Senhor. Outra coisa que elas tinham em comum era a força. Salmos 70, pode sim. 73:26. Diz assim: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força e Ele é tudo o que sempre preciso. Amém? Força e garra, né? Quem é que nos fortalece nos tempos difíceis, Vânia? Deus. Então, pode vir a tempestade, pode vir o furacão, né? Pode vir o redemoinho, pode vir tudo. Quem nos sustenta de pé é o Senhor, amém? Então, elas tinham fé em comum, elas tinham uma força e uma garra em comum, e elas serviam ao mesmo Deus. No Evangelho de João 12, a Vânia vai ler, João 12, capítulo 12, versículo 26, que fala sobre servir ao Senhor. Quem quiser me seguir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo, e o meu Pai honrará todos os que me servem. Que versículo interessante, né? O meu Pai honrará a todos que me servem. Então, o que você está esperando, né? Para tomar essa decisão de servir ao Senhor. Todas as duas tinham essa mesma característica, né? Elas eram servas do Senhor, elas serviam com todo amor. Tudo aquilo que elas faziam era servindo ao Senhor. Tanto Ana, em oração, quanto Débora, sendo juiz e profetisa. Amém? Determinação e perseverança. Apocalipse 14, versículo 12, Vânia. Diz assim: isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Amém. Passar por tudo isso com paciência não é fácil. Não, né? Não. Mas nós passamos. Amém? Estamos aqui, né? Então, as duas tinham em comum determinação e perseverança e uma confiança inabalável no Senhor. Amém? No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve, né? É um versículo tão claro, você pode aí na sua casa enraizar ele no seu coração. Se pedires alguma coisa, esta é a confiança que temos nele, em Deus, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Você às vezes está tomado pela dor,
que você não está conseguindo orar, buscar, mas dentro do seu coração o Senhor sabe de cada lágrima que você derrama. Ele sabe o que você deseja, o que você anseia. Ele só quer que você pare 2 minutinhos e fale para Ele, conte para Ele. Quem é o nosso melhor amigo, Vânia? Deus. É Deus. É para Ele que eu devo contar as minhas dores, as minhas aflições. E segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Segundo o querer dEle, Ele nos ouve e faz segundo a sua vontade nas nossas vidas. Amém? E muitas vezes, mas eu não consigo orar porque meu sofrimento está tamanho. Você pode estar quietinho no teu quarto, não conseguindo nem abrir a boca para orar, mas Deus compreende cada lágrima que você derrama. É verdade. Ele sabe, né? E a ousadia. 2 Timóteo, né? Capítulo 1, versículo 7. Pois o Espírito de Deus nos deu... Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Amém. Ousadia. Você precisa ser corajoso para fazer aquilo que é determinado por Deus. Porque tem coisas que Ele determina para que façamos e a gente olha e nos falta coragem. Mas o Senhor nos deu o espírito de ousadia, de coragem, de arregaçar as mangas e ir e fazer. Assim era Débora, quando fazia as suas funções como serva. E assim era Ana, quando buscava com determinação e perseverança a Deus. Ana foi mãe de Samuel e logo em seguida teve mais alguns filhos. Ela teve 3 homens e 2 mulheres. Ao total, 6 filhos. 6 filhos Ana teve. Né? Para quem era estéril, meu Deus do céu. Muitos filhos. Para o médico, para o vizinho, para aquele que talvez deboche, para aquele que fala, não, vá lá e adote. Faça assim, porque falavam assim para mim, não, mas você pode adotar, tem muitas crianças abandonadas, sim, infelizmente tem muitas crianças abandonadas. Mas eu queria gerar o meu filho, eu queria gerar algo dentro de mim. Hoje os meus filhos são consagrados ao Senhor. Tudo que acontece com eles é da vontade do Senhor. O cuidado sobre a vida deles é o cuidado de Deus, não o meu e do pai deles, mas é o cuidado de Deus. Hoje eu me tornei mãe de filhos, família, e mãe de pessoas, porque na missão nós nos tornamos mãe também, né, Vânia? Mãe espiritual. Mãe espiritual, quando você cuida da dor do seu próximo, quando você com seus olhos você vê aquela dor, aquela aflição daquela família, você acaba sentindo um amor, um carinho, um anseio para cuidar, como um cuidado de uma mãe. Então eu não tenho só os meus filhos de sangue, mas eu tenho muitos filhos de coração que Deus colocou na minha vida, que hoje é a minha família. Tanto a família IPR, né, na Barra de São Pedro, e muitos outros fora, onde nós chegamos, onde nós fazemos missão. Essas pessoas se tornam nossos filhos também de coração, filhos espirituais, filhos na fé, né, a qual Deus me colocou para exercer essa função, né? Exatamente. Amém? Assim Deus pode fazer na sua vida. Você, mulher estéril, que o mundo já disse para você que você não vai engravidar. Você não deve ouvir a voz do mundo, e sim a voz do Senhor. Amém? Mas é impossível, agora aconteceu isso ou aquilo, que ainda ficou mais impossível disso acontecer. Eu quero dizer para você que para Deus não tem coisas impossíveis. Ele é o dono do mundo, Ele criou o mundo, né? Ele gerou o vento, Ele fez o mar, Ele fez as águas, as montanhas, os animais, Ele criou o ser humano. Por que não fazer gerar um filho no seu ventre, gerar cura? Amém? Você, mulher também que foi colocada para liderar, mas não está conseguindo,
ou se acha incapaz de exercer alguma função, quero dizer para você, você é capaz sim. Você consegue, porque foi Deus que lhe colocou nesse lugar. Foi Deus que colocou nesse emprego, foi Deus que lhe colocou para cuidar dessa família, foi Deus que lhe colocou para cuidar de alguma pessoa, ou foi Deus que lhe colocou para ir num presídio, para cuidar de presos, para ir num hospital, cuidar de pessoas enfermas. Foi Deus que lhe colocou. Então você é capaz sim. Para essas duas mulheres, você pode se espelhar na sua vida. Determinação, garra, fé, esperança, perseverança, ousadia, determinação, que eu acho que eu já falei, e servir, que é o principal de todos. Servir a Deus. Quando você tem uma vida contínua, uma vida determinada a seguir os passos de Jesus, a fazer a vontade do Senhor, as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas quem vai fazer é Deus. Amém? Que possa não ser só mais uma esperança, mas que possa ser uma realidade na sua vida. Você, mulher estéril, que sonha em ser mãe, que seja realidade na vida dessas mulheres. Você, mulher que não tem ousadia, que se acha pequena, que haja um espírito grande no seu coração de ousadia e determinação e certeza de que você é capaz diante da vontade do Senhor, pela vontade do Senhor. Amém? Eu quero orar por você, quero orar por o irmão de Luciana Brito, né? Isso. Que pediu oração, e Eolã, a tia da irmã Vânia, também que pede oração por uma porta de emprego para o filho dela. Amém? Aí você no seu cantinho, você que é estéril e que está nos assistindo, coloque a mão no seu ventre. É através da fé. Coloque a mão no seu ventre e determine a vitória sobre a sua vida. E você, mulher, que está esperando uma porta de emprego, que está com seus sonhos engavetados, puxe a gaveta e tire esses sonhos, esses projetos, tudo aquilo que você desenhou e arquitetou em fazer um dia na sua vida, tire da gaveta e coloque nas mãos do Senhor nessa tarde. Amém, irmã Vânia? Senhor, eu as coloco nas tuas mãos, Senhor. Tanto Déboras que tem por aí, Senhor, quanto Anas que tem por aí, Senhor, que anseiam em ser mães. Pai, o Senhor conhece a ansiedade de cada coração, o desejo de cada coração. Se faz realizar segundo a tua vontade, Pai. Eu quero liberar através do teu santo nome e poder, Pai, uma palavra de cura e libertação na vida dessas mulheres, Pai. Que o Senhor possa agir, Senhor Deus, agindo no ventre, Pai. Senhor Deus, tirando toda a vergonha, toda a tristeza, toda a aflição, toda a dor, Pai. Todos os anos de perguntas sem respostas, Pai. Senhor, que você possa, Senhor, ir de encontro a essas mulheres, Pai. Vai até o ventre que está seco, que o médico diz que não pode mais gerar filhos, Pai. Oh, Senhor Deus, faz gerar semente, faz gerar, Senhor Deus, uma criança, faz gerar filhos nesta família que há muitos anos anseia por ter filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Também oro por Déboras que tem por aí, Senhor Deus, que precisam de determinação e ousadia, Pai. Senhor, que acham que as suas funções não as cabem, Pai, que se acham pequenas nos seus ministérios, que se acham incapazes, Pai. Oh, Senhor Deus, traz alegria a essas mulheres, Pai. Traz garra, determinação e força para essas mulheres, ousadia, Pai. Um espírito de liderança para liderar e comandar, Pai. Líder das suas casas, ao cuidado dos filhos, ao cuidado, Senhor Deus, dos seus maridos, que sejam boas esposas e boas mães, assim como Débora era uma boa esposa. Além de cuidar do seu lar, ela ainda trabalhava e exercia funções fora da sua casa. Assim, Senhor Deus, eu as chamo de mulheres guerreiras, Pai. As fortaleça no dia a dia, Senhor Deus, com garra e determinação. Eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém.
graças a Deus. Agora a gente vai orar pelos pedidos, né? Que eu acabei esquecendo. Amém? Temos 2 pedidos de oração. Um irmão de Luciana Brito e da irmã Eulã. Isso, e eu tenho pedido de oração também pela vida conjugal também, né? Amém. Senhor, eu quero colocar a vida de Luciana Brito nas tuas mãos, Pai. Senhor, eu não sei o que se passa no casamento, mas o Senhor o sabe, Pai. Eu quero colocar esta união, Senhor, nas tuas mãos, Pai. O Senhor pode cuidar melhor do que qualquer outra pessoa. O Senhor pode fazer coisas grandes na vida deste casal, Pai. Os coloco nas tuas mãos, Senhor Deus. Se há desinunião, Senhor Deus, se não há mais afeto, se não há mais carinho, se não há mais amor, o Senhor faz renascer, Pai, o afeto, a preocupação um para com o outro, o amor, o carinho, o respeito, Pai. Que toda cilada que Satanás implantou para destruir este casamento, Pai, seja quebrada em nome de Jesus Cristo, Pai. Que haja transformação no casamento de Luciana, em nome de Jesus. Também oro pelo irmão dela que está desviado dos teus caminhos, Pai. O coloco nas tuas mãos, Senhor Deus. O Senhor sabe quem é, Pai. Vai de encontro a ele, faz nascer, Senhor Deus, o desejo de te adorar, de estar na tua presença, Senhor Deus. Que tudo aquilo que foi feito para que ele se desviasse dos teus caminhos seja quebrado e lançado no mar do esquecimento, em nome de Jesus Cristo, Pai. Também coloco a vida de Eolã nas tuas mãos, o seu filho, Pai. Senhor, abre, Senhor, nós sabemos que estamos em tempos difíceis, com poucas oportunidades de emprego, Pai. Mas eu quero colocar, Senhor, a vida do filho dela nas tuas mãos e pedir ao Senhor, abre uma porta de emprego para ele, Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Senhor Deus, que se faça nova todas as coisas nesta família, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero orar pelas pessoas que estão internadas em hospitais, no tratamento do Covid, Pai, que haja cura, que haja libertação, que haja renovo, Pai. Dê estratégia aos médicos, Senhor Deus, aqueles que trabalham em prol de uma cura, Pai. Dê estratégia e sabedoria, Pai, porque nós sabemos que a sabedoria do homem ela não é nem 1% do que é a sua, Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, a correr atrás, a trabalhar da maneira que o Senhor se agradar. Abençoa, Senhor Deus, as famílias que estão se recuperando, Pai. Senhor Deus, toda ansiedade, todo espírito de depressão por causa desta pandemia, que foi gerado por causa desta pandemia, Senhor Deus, seja lançado por terra em nome de Jesus Cristo. Todo desemprego, Pai. Ô Senhor, abre portas aos pais de famílias, Pai. Aqueles que precisam sustentar as suas casas, colocar o alimento nas suas mesas, Pai. Ô Senhor, abre portas em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Tira toda a ansiedade, Senhor Deus. Se faz novo nessas vidas, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço e te agradeço para a tua glória. Amém, irmã Vânia? Glória a Deus. Amém. Por hoje é só. Amém. Mas logo, logo a gente vai voltar com outros assuntos, com outras mulheres da Bíblia que foram servas e usadas pelo Senhor. Também daqui uns dias sobre depressão, sobre violência doméstica. A gente vai ficar debatendo com você e você vai tirar dúvidas e fazer perguntas e pedir oração, o que você sentir no seu coração. A gente está aqui para responder. Sim, exatamente. Amém? Glória a Deus. A paz a todos. Deus abençoe com carinho, que Deus possa realizar os desejos do seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Beijos. Até a próxima. Coraçãozinho para aqueles que estão nos assistindo. E Deus abençoe cada lar, cada família. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado pelo carinho e por ter nos assistido, né, Vânia? Com certeza. Já nós estaremos de volta daqui a uns dias. Exatamente. Né? É só preparar o material para fazer mais
uma transmissão para vocês. Em nome de Jesus. Beijos. Até Deus a próxima. abençoe.